Olá, eu sou o professor Alexandre e hoje nós vamos fazer aqui um estudo sobre matemática financeira. Nós vamos estudar aqui o juros simples e composto e dentro desse estudo eu quero mostrar para vocês a generalização da fórmula utilizada no juro composto e também resolver dois exercícios. Primeiramente, vamos nos familiarizar com os termos envolvidos na matemática financeira, né? Então, o primeiro termo, né, que a gente pode comentar é os juros, né? Os juros, que é uma remuneração que nós temos que pagar quando emprestamos o dinheiro de alguém, né? Então, ele pode ser entendido como sendo um aluguel. O segundo termo é o capital, representado aqui pela letra C. Ele é o valor principal na hora da contratação. Então, quando você fez lá um financiamento, né, o valor do teu bem, né, adquirido, esse é chamado de capital. Depois nós temos a taxa de juros, representada aqui pela letra I. Ele é o índice de correção do capital, né? Ele é um valor percentual, né? E esse índice, ele precisa estar na forma percentual decimal dele, né? Então, por exemplo, se eu tenho um contrato cuja taxa de juros é de 15%, né? 15% usando o símbolo, eu escrevo dessa forma, né? Escrevendo esse 15% na forma fracionária, 15 sobre 100, né? E efetuando a divisão 15 sobre 100, nós temos o valor decimal desse 15%, né? Desse 15%. E é esse valor que nós usamos quando iremos resolver os problemas, os exercícios envolvendo a matemática financeira, ok? O próximo termo é o tempo, né? O tempo é o prazo em que o contrato foi redigido, né? O tempo eles pode ser medido em meses, o mais comum é medido em meses, né? Pode ser medido em ano, em dias. E o terceiro termo, o montante, né? Representado pela letra E, ele é o somatório entre o capital e os juros, né? Então a gente pode até escrever aqui, né, que o montante, né, é o resultado entre a soma do capital e os juros, né? O capital representado pela letra C e os juros representado pela letra J, ok? Vamos falar então agora do juros simples. O juros simples, o capital inicial é a referência para o cálculo em todos os períodos, né? Então, para a gente calcular os juros do primeiro mês, a gente usa o valor do capital no momento do contrato, né? E para calcular o capital, ou melhor, para calcular os juros lá do quinto mês, do 10º mês, a gente vai usar o mesmo valor. Então, o capital, no juros simples, ele não muda em momento nenhum, ok? E como que a gente calcula os juros, né? Os juros, ele é calculado multiplicando o capital pelo índice de correção percentual, né, que é a taxa de juros, né? Então, para a gente calcular um juros simples, né, juros simples, ele vai ser o valor do capital, representado pela letra C, multiplicado pela taxa de juros, que é a letra I. Okay? Então, dessa forma aqui, a gente calcula o juros simples por o período, pelo período por um período apenas, né? Ou seja, por um mês. Na sequência aqui, nós vamos apresentar uma situação aqui para a gente entender esse processo. Então, veja só, considere que você empresta a seu amigo R$ 50 a uma taxa de juros de 10% ao mês. Quanto ele vai te pagar ao final de um mês? Então, veja só, a pergunta ele quer saber aqui quanto o seu amigo vai pagar de juros para você ao final de um mês. Então, considere a situação, né? Eu sei que vamos colocar aqui, em um mês, né? Em um mês. Então, veja assim, eu sei calcular os juros, né? O que eu faço para calcular os juros? É igual a capital vezes a taxa, ok? Então, quanto seu amigo vai pagar para você, né? Sabendo que o seu capital é de R$ 50, né? E ele vai te pagar uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, veja só, esse 10% aqui, eu vou precisar dividir ele por 100, né? E ele vai ser equivalente a 0,1. Então, vezes 50 vezes 0,1. E aí, 50 vezes 0,1 vai dar 5. Ou seja, o seu amigo vai ter que te pagar ao final de um mês
R$ 5, ok? Aí, beleza. Agora vamos considerar o seguinte, ó, imagina que o seu amigo fala assim, chegou o final desse mês aqui, ó, o seu amigo te pagou os R$ 5, e aí ele te disse assim, deixa eu ficar com o seu R$ 50 por mais um mês, né? Por mais um mês. E o que vai acontecer? Aí, quando acabar esse próximo mês, ele vai te pagar os juros novamente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, né? Lá no segundo mês, né? Na verdade, ele vai ficar com o seu dinheiro por mais um mês, porque no primeiro mês ele já pagou, né? Mais um mês. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser os juros? Vai ser 50 vezes a taxa de juros, que é 0,1. Ou seja, ao final desse próximo mês aí, ele vai te pagar mais R$ 5, né? Considerando que ele te pagou mais R$ 5, ele vai ficar com dinheiro, ele te pede para ficar com dinheiro por mais um mês, né? Então, com mais um mês aqui, você vai deixar o dinheiro emprestado com ele. O que vai acontecer? É a mesma coisa, o capital, né, que é os R$ 50, vezes a taxa de juros por mais um mês, ok? Quanto que ele vai te pagar? Ele vai te pagar mais R$ 5. Então, considere aqui, ó, que você deixou o seu dinheiro com o seu amigo por 3 meses, correto? Quanto que ele te pagou ao longo desses 3 meses? Ele te pagou R$ 15, né? Ele te pagou R$ 5 por mês, ok? Aí você me pergunta, eu preciso fazer 3 continhas para saber disso? Não, né? A gente pode aqui entender que o juros simples ele pode ficar expresso por quem, né? O juros simples vai ser igual a quem? O capital vezes a taxa, né? Esse capital vezes a taxa, ele expressa o que você vai pagar de juros por um mês, né? No entanto, se você deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, né? Por 2 meses, por 3 meses, a gente pode generalizar esse tempo aqui por um tempo qualquer, né? E aí você pode ficar com essa fórmula para calcular o quanto de juros você pode receber para emprestar ou tomar emprestado o dinheiro de alguém por um tempo qualquer, né? Um tempo T qualquer, ok? Então, repara aqui, ó, se a gente fizer a continha aqui usando esse tempo valendo 3, por exemplo, ou 2, né? Nós teremos aqui o valor dos juros que você receberia por, né, deixar emprestado esse dinheiro por tal tempo, né? Então, só para a gente fazer uma verificação aqui, né? Ó, veja só, se a gente substituir no lugar desse tempo, né, o 2, né, 50 vezes 0,1, né, que é o capital vezes a taxa, vezes o tempo, que é 2, né? O que você vai ter aqui, multiplicando tudo isso? 50 vezes 0,1, a gente sabe que é 5, e aí 5 vezes 2 é 10, né? Isso aqui indica o quanto você vai receber se deixar o seu dinheiro emprestado por 2 meses, ok? Da mesma forma, né, a gente poderia fazer, né, se deixasse o dinheiro emprestado por 3 meses, né, tempo valendo 3, o que acontece? O juros vai ser igual a quanto? 50 vezes 0,1 é 5, né, e 5 vezes 3 é 15, né? E é o que a gente tem aqui também, né? Se a gente somar esses 3 valores de 5 aqui, já vão ter os R$ 15 de juros que você recebeu do seu amigo por deixar o dinheiro com ele por esse tempo, ok? Então, quando a gente precisar encontrar, né, calcular um juros simples, a gente usa esse procedimento aqui, ok? Juros simples, né, é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. E agora, então, nós vamos falar sobre o juro composto, né? O juro composto, ele já tem um regime um pouco diferente, né? O juro composto, para calcular o montante, né, do mês seguinte, é usado como capital o montante do mês anterior, né? Então, o processo já fica um pouquinho diferente. Mas para a gente chegar a essa conclusão, nós vamos usar aqui o que a gente já sabe sobre juros, né? O que a gente sabe? A gente sabe que os juros, né, é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Sabemos também
que o montante, né, é igual o capital mais os juros. Beleza? Então, isso aqui nós vamos considerar para falar sobre o juro composto, ok? Então, nós precisamos aqui, inicialmente, fazer a seguinte consideração. Nós precisamos, né, considerar que nós temos um investimento lá no banco. A gente acabou de fazer um investimento ali agora. Acabamos de investir um certo capital a uma certa taxa de juros lá num banco, né? Por exemplo, numa caderneta de poupança. Beleza? Então, esse dinheiro que está lá, ele vai render juros durante o mês, né? Vai render os juros durante o mês, e ao final, né, desse mês e começo do outro mês, ele vai ser corrigido, e aí eu vou ter um outro valor na minha conta, certo? Então, eu quero saber agora qual vai ser o meu montante ao final do primeiro mês de, de investimento. Então, veja só, o que eu vou fazer? Sabedores que nós somos de que o montante é o capital mais os juros, né? Eu vou chamar esse nosso montante aqui de montante 1. Né? Quem que é o montante 1? Capital mais os juros. Né? Agora, ao final do meu primeiro mês de investimento, meu capital era quem? Era C, beleza? E esse capital, ele vai sofrer quem? Ele vai sofrer um reajuste do juros, ou seja, meu montante 1 vai ser o capital mais os juros. Só que o que é os juros? Né? O que é os juros? Aí eu peço para você olhar para isso aqui, ó. Os juros é igual a quem? É o capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Então, eu vou trocar esses juros pelo valor que ele tem. Ou seja, ó, ao invés de escrever os juros aqui, eu vou escrever o quanto ele vale. Quanto que ele vale? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que eu quero que você considere o seguinte: esse meu tempo aqui que eu deixei escrito T, né? Ele, na verdade, ele tem um valor numérico, né? Porque se eu comecei o meu financiamento há um mês atrás, isso quer dizer que se passou um mês lá do começo para cá, ok? Ou seja, esse meu tempo aqui, ele está valendo 1, beleza? Então, se eu trocar esse tempo aqui por 1, ó, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar uma multiplicação I vezes 1, né? E I vezes 1 é o próprio I, beleza? Então eu não preciso deixar esse 1 aqui, eu vou deixar só C vezes I, ok? E aí, o que acontece? A gente pode melhorar essa escrita aqui, porque até agora, o que está escrito? Que o meu montante 1 é igual a quem? É capital mais capital vezes I. E aí, matematicamente, né, a gente pode colocar em evidência, né, o fator comum que tem entre esses dois termos. E quem que é o fator comum? É o capital, né? Então, esse capital, ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar quem? Lembrando que pôr em evidência, né, é uma estratégia matemática para simplificar nossas escritas, né? Então, esse capital ele vai multiplicar quem? Vai multiplicar de alguma forma que proporcione eu voltar nessa escrita anterior. Ou seja, C vezes quanto que eu vou colocar aqui, ó, que vai me oferecer de novo esse C? É o 1, né? C vezes 1 é C, né? Se eu multiplicasse, eu voltaria nisso aqui. Da mesma forma, né, ó, maisinho, tem um maisinho aqui. C vezes quanto que eu vou colocar aqui, para que eu volte nessa escrita aqui, ó, é o CI. Quem que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar o I, né? Então, ó, C vezes I voltaria no CI. Ou seja, se eu multiplicasse isso aqui de novo, ó, eu voltaria nessa escrita aqui, beleza? Então, eu coloquei em evidência aqui, ou seja, quem é meu montante 1? Ao final de um mês, quanto que eu tenho lá na minha conta? Eu não tenho mais só o capital. O que eu tenho? Eu tenho o capital sendo multiplicado por 1 mais I. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse dinheiro aplicado lá por mais um mês, ok? Ou seja, eu vou deixar ele rendendo lá mais um pouco. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o quanto que eu teria se deixasse esse dinheiro lá por mais um mês, ou seja, qual vai ser o meu montante 2 agora, né? Quem que é meu montante 2? Lembra que para eu calcular o montante, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso aqui, ó. Montante é o capital mais os juros. Agora, qual que é o capital que eu tenho lá no banco?
Eu não tenho mais o C. O que eu tenho? Eu tenho, o meu capital agora é isso aqui, ó, é o meu montante do mês anterior, né? Então, para calcular o montante é o capital mais os juros, e o meu capital nesse momento é C, que multiplica 1 mais I, ok? É esse montante do mês anterior, né? E esse montante, ou melhor, e esse capital tem que ser somado com os juros, ok? Agora, quem é os juros? Né? Aí eu volto aqui de novo. Quem que é os juros? Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu vou somar esse capital, que multiplica 1 mais I, com os juros. Agora, quem é os juros? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas quem que é o meu capital? É o capital do montante do mês anterior. É C, que multiplica 1 mais I, né? Que multiplica a taxa, que é o I, que multiplica o tempo. Ok? Então, ó, veja que eu estou repetindo o processo que eu realizei no item anterior. E aí a gente tem agora essa operação aqui para analisar. Então, repara aqui, novamente, ó, do primeiro mês para o segundo mês, repara que o tempo passou, é 1 também. E da mesma forma, né? I vezes 1 vai dar o próprio I. Então, eu nem preciso escrever esse 1 aí, ok? E aí, novamente, eu vou analisar isso e ver quem é o fator comum aqui nesse binômio, né? Tem dois termos aqui, ó, correto? Quem que é o fator comum aqui? Parecido com a linha de cima, o fator comum aqui vai ser o C, escrever aqui, né, ó, M2 vai ser igual a C que multiplica 1 mais I, né, 1 mais I, é o fator comum, né? E aí esse C que multiplica 1 mais I, ele vai multiplicar quem? O que sobrou? O que sobra? O que eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto para voltar nessa escrita? Tem que multiplicar pela mesma coisa, né? Ó. Por 1 mais o que sobrou aqui? Sobrou o I. Então, você vai notando que isso vai se repetindo, né? E aí, isso aqui ainda fica um processo que eu posso simplificar ainda mais esse M2, né? Por quê? Porque nota o seguinte, ó, você não tem aqui uma multiplicação de 1 mais I vezes 1 mais I? E o que é isso? É uma multiplicação de potência de mesma base, né? Então, você pode simplificar isso como sendo uma potência, né? Então, como que a gente pode escrever? Então, olha só, esse M2 pode ficar escrito como sendo C, que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado, né? Porque a multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base, que é 1 mais I, e somo expoente, né? Você não está vendo expoente nenhum aqui, né? Mas é 1, correto? E aí, 1 mais 1 vai dar 2, ok? Então, veja agora, ó, quem é o nosso montante 2? Montante 2 é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado. Note que ele está até parecido, né, com o montante 1. Ó. Montante 1 é igual ao capital que multiplica 1 mais I, ok? Beleza. Vamos fazer mais um, o montante 3. Vamos encontrar aqui o montante 3. Então, vamos lá. Quem vai ser o montante 3? Então, o que é o montante 3? Para eu fazer a conta do montante 3, nós vamos usar o capital gerado no mês anterior. E quem que é o capital no mês anterior? É o montante 2, né? É o montante 2. E quem que é o montante 2? Ó? É esse C, né? Para calcular o montante, que a gente faz? O capital mais os juros. Ó. Eu sempre estou seguindo essas duas fórmulas aqui que já são conhecidas, né? Quem que é o montante? É o capital mais os juros. Quem que é o meu capital no montante 3? É o montante 2, né? Quem que é o montante 2? É C, que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado. Beleza. Montante 3 é igual capital que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado, né? E para calcular o montante, eu tenho que pegar o capital e somar com os juros, né? Então, vou somar com os juros. E quem é os juros? Juros é isso aqui, né? Ó, que a gente já está usando aqui. Isso aqui, ó. É o capital vezes a taxa vezes o tempo.
Beleza, mas quem que é meu capital aqui nesse monte 3, né? É que a gente acabou de escrever, o capital que multiplica 1 mais i, né, elevado ao quadrado, vezes a taxa vezes o tempo. Novamente, né, do mês 2 para o mês 3, o meu tempo passou um mês, o tempo vale 1. Então, eu não preciso escrever esse tempo valendo 1 aqui, né, porque i vezes 1 vai ser o i. E aí, mesma coisa, ó, eu vou, noto que aqui tem um fator comum, que é c que multiplica 1 mais i elevado ao quadrado, né? Então, meu montante 3 vai ser igual a quem? C que multiplica 1 mais i elevado ao quadrado, né? Que vai multiplicar quem? Quem que sobra aqui? Sobrou 1, mais quem que sobra aqui agora? Sobrou o i, né? E aí, o que acontece? A mesma coisa, né? Essa multiplicação, eu noto que ela tem o i mais i, o 1 mais i como sendo base aqui de um produto, né? E eu posso escrever isso aqui na forma de uma única potência, né? E como é que fica, então, o montante 3? Fica sendo o capital que multiplica, e aí 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i elevado a 1, né? É uma multiplicação de potências de mesma base, que eu escrevo como sendo o quê? 1 mais i, né? Mantém a base que é 1 mais i, e somos expoentes, né? 2 mais 1, 3. Então, ó, calculamos o montante 1, montante 2 e montante 3. O que eu noto aqui no montante 3? Ó, que é o capital vezes 1 mais i elevado ao cubo, né? No montante 2, é o capital vezes 1 mais i elevado ao quadrado. No montante 1, é o capital vezes 1 mais i. Dessa forma, então, eu consigo fazer uma generalização, né? Eu consigo entender que, para que eu calcule o montante em qualquer época, em qualquer tempo, é só eu repetir o processo, né? Qual vai ser o montante aqui, ó, num tempo t qualquer, né? O que está mudando aqui dessa escrita do montante 1 para o montante 2 para o montante 3, né? Está mudando somente o valor do nosso expoente aqui, ó, né? O valor do nosso expoente. Ou seja, se eu estou chamando o tempo de t, onde o t é um valor qualquer, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10, pode ser qualquer coisa, né? O montante, num tempo qualquer, vai ser igual a quem? O capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Então, está aqui, né, a nossa generalização, né, que é da fórmula do juro composto que nós utilizamos para resolver os problemas de um modo geral. Então, eu quis apresentar isso para vocês saberem, né, de onde sai, né, essas fórmulas aí, né? E, diante disso, a gente pode passar aqui para resolver dois exercícios, né? Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele vem falando aqui sobre um capital de R$ 800 aplicados a juros simples com uma taxa de 2% ao mês. Resultou no montante de R$ 880 após certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Então, a pergunta aqui, ele quer saber qual foi o tempo, né? Então, já vou até anotar aqui, ó, tempo. Eu quero descobrir qual é o tempo. O que eu tenho como informação aqui? Um capital, né? O capital é 800, né? Aplicado a juros simples de 2% ao mês. Então, isso aí é a taxa de juros, né? 2%, né? Aí 2% eu tenho que transformar ele em decimal, né? Isso vai ficar então a 0,02, né? É o valor decimal que eu uso na fórmula, né? Resultou num montante de 880. Então, aqui ele me deu um montante, que é 880, né? Beleza. E aí ele pede para eu calcular o juros simples. Então, para eu calcular o juros simples é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí, para eu calcular o tempo, então eu preciso ter os juros, o capital e a taxa. E eu vejo que eu não tenho juros, né? Mas eu sei que os juros, né? Se a gente sabe que o montante é o capital mais os juros, eu posso te dizer também, né, que o montante menos o capital vai ser igual aos juros, ok? Dessa forma, então, ó, se o montante é 880, se eu tiro 800 do capital, o restante aqui vai ser os juros. Dessa forma,
os juros vai ser de 80, ok? Então, ó, eu tenho todos os dados para eu resolver minha questão. E aí eu venho com essas informações e coloco aqui na fórmula e vou fazer as continhas aí, beleza? Então, os juros, quem que é os juros? É 80. 80 é igual ao capital, que é 800, vezes a taxa de juros, que é 2%, né? 0,02, vezes o tempo que eu vou descobrir. E aí eu tenho essa equação aqui para resolver, né? Primeiramente, vamos fazer essa multiplicação. Então, vai ficar 80, que multiplica 0,02, e isso vai dar 16, né? Vezes o tempo. E aí, quero encontrar o valor do tempo, né? Divido os dois lados por 16. Divido os dois lados por 16. 80 dividido por 16 vai dar 5, né? 16 dividido por 16 dá 1, né? 1t. Ou seja, o tempo é igual a 5 meses, ok? Esse, então, foi o primeiro exercício nosso. Vamos, então, agora fazer o próximo exercício. Nesse exercício, ele diz assim, né? Ó, calcule o montante produzido por R$ 5.000, aplicado a taxa de 6% ao bimestre, após um ano no sistema de juros composto, né? Então, vamos retirar os dados aqui para a gente organizar. Então, ele quer que eu calcule um montante, né? Beleza. No juro composto ainda, no juro composto, que a gente sabe, é calculado, né, por meio da fórmula que a gente acabou de generalizar, né? Capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. O capital, que é 5.000, né? Aplicado a taxa de juros de 6% ao bimestre. Beleza, 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100, né? Que vai dar 0,06 ao bimestre. Após um ano, ele quer que a gente calcule esse montante depois de um ano, né? Então, o que nós temos aqui? A gente tem um problema porque nós precisamos que a nossa taxa de juros, né, esteja consonante com o nosso tempo. E veja que o tempo da taxa de juros é diferente do tempo do financiamento, da aplicação, né? E aí a gente tem que fazer com que essas duas medidas de tempo fiquem consonantes, estejam no mesmo tempo. Então, o que a gente pode fazer? Que a gente pode transformar um ano em bimestre, né? E não é difícil a gente perceber o que é um bimestre, né? Um bimestre são 2 meses. Então, como a gente sabe que um ano tem 12 meses, e aí a gente consegue converter 12 meses em bimestres, né? Só pegar o 12 e dividir por 2, ok? E aí a gente vai ter o tempo, então, de um ano equivalente a 6 bimestres, beleza? Então, tá tudo certinho agora, ó. Eu tenho o meu capital, tenho a minha taxa de juros, que é ao bimestre, e tenho o meu tempo, que está também em bimestre. Pronto. Vou e coloco tudo isso na fórmula que a gente acabou de generalizar. Então, quem vai ser o meu montante? O montante vai ser igual a quem? O capital, que é 5.000, que multiplica 1 mais 0,6 elevado a 6. Elevado ao tempo que é 6. E aí a gente vai ter que fazer essas contas aí. E aqui é muito bom você usar a calculadora, certo? Porque resolver essas potências aqui manualmente é muito difícil, muito demorado, né? Então, vamos usar a calculadora aí. Então, vai ficar 5.000 que multiplica, e aí isso vai ficar somando isso aqui primeiro, né? 1 mais 0,06 vai dar 1,06 elevado a 6. E aí efetua essa potência, né? Efetua essa potência em 1,06 elevado a 6, né? E aí esse resultado você multiplica por 5.000, né? E aí efetuando aí com a calculadora, você vai notar que esse resultado vai dar 7.092,60 centavos. Foi isso então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aí seu joinha e um abraço.